A paz do Senhor a todos os alunos. Nós estamos aqui para estar ministrando mais uma aula para o Ministério do Presbítero na página de número 205, na unidade 3, estudo da hermenêutica, aula 5, princípios de interpretação da Bíblia, ok? Nós temos como os objetivos de aprendizagem apresentar a pressuposição hermenêutica da Bíblia, conhecer o princípio hermenêutico de que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, isso é fundamental, analisar as questões sobre a interpretação da Bíblia e a experiência pessoal. Então eu quero convidar vocês para irmos já para a primeira página, que é princípio de interpretação da Bíblia. Eu já disse isso para os diáconos, já disse isso para os evangelistas, mas é a minha primeira aula com vocês, presbítero. Eu aprendi a dar aula com o pastor Antônio Quindô, então ele lê e fala. Então essa metodologia. Se acaso você achar difícil, me perdoe no primeiro momento. A nossa introdução, quero que você acompanhe aí no seu livro. Após termos tido acesso a um breve histórico da hermenêutica, os principais métodos de interpretação construídos ao longo da história. Vejamos a seguir alguns princípios destacados por Walter, e aí ele tem a assinatura aqui. Vale ressaltar que ele já está pressupondo que você já estudou alguma coisa no passado. Então nós vamos para o primeiro princípio de interpretação da própria Bíblia, princípios de hermenêutica, porque a palavra hermenêutica é interpretar a passagem bíblica, num sentido bem simplório. Então vamos lá. Princípios gerais de interpretação. Princípios gerais de interpretação são os que tratam da matéria global, ou seja, vou só brincar aqui com você. Se você pegar uma melancia, você vai estudar ela um todo. As suas riscas, a sua cor verde por fora, vermelho por dentro, com sementes, um talinho da melancia. Então você vai estudar ela um todo. Esse é o princípio geral da interpretação. Você vai dizer, é uma melancia. E aí ela tem rajas, ela tem sementes. E aí você vai interpretar aquilo que você está vendo. E no nosso caso, aquilo que você está lendo. Segundo princípio, gramaticais de interpretação. São os que tratam do texto propriamente dito, estabelecem regras básicas. Esses princípios gramaticais, é importante as pessoas saberem por quê. E aí tem uma dificuldade para quem não teve muito acesso à escola, para quem não teve acesso ao saber formal, talvez ele enfrente uma pequena dificuldade. Mas você que passou por uma escola, você que tem algum conhecimento, o quanto é importante a questão gramatical. Porque tem vez que ela está falando uma coisa que é para agora e você submete ela para o futuro. Às vezes uma preposição, às vezes uma frase que usa um termo gramatical que é para o presente, você não sabe. Então é preciso compreender. Isso está falando comigo agora, o que isso quer dizer, o porquê, o quando. Então é necessário sabermos dessas questões. Princípios históricos da interpretação são os que tratam de substratos ou contexto em que o livro da Bíblia foi escrito. É preciso, isso nós chamamos de pano de fundo. Aqui você está me vendo, mas atrás de mim ali, tem um pano de fundo, tem umas fotografias, tem uma parede branca. Então nós precisamos de entender o contexto. Quando a Bíblia foi escrita, cada um tem um contexto. O que Deus quer tratar comigo e com você, nos dias de hoje, às vezes não é a mesma coisa que era tratado quando Paulo escrevia a igreja. Paulo escreveu a igreja e ele falava alguma coisa para a igreja que era para aquele tempo. Ou por que Paulo estava falando de uma certa maneira para Timóteo, vamos usar Timóteo. É porque ele tinha um pano de fundo.
Alguma coisa estava acontecendo. Ele escreveu as igrejas, por quê? Porque tinha um pano de fundo. Qual que era o pano de fundo? Estava tendo problemas. Ok? Então é preciso ver o contexto, o fundo histórico. E princípio teológico de interpretação, que é o que nós mais usamos, né? São os que tratam da formação da doutrina cristã. E aí lá no finalzinho diz assim: são por necessidade regras amplas, pois desempenham papel de profunda relevância na obra de formação daquele corpo de crença que você chama de convicções. Ou seja, essa é a que nós mais aplicamos. É quando você aplica o princípio teológico e você colhe vários pontos e você amarra esses pontos formando um feixe, formando uma doutrina, formando convicções de fé. Ok? Não apenas uma coisa, mas várias, um conjunto. Bom, dito isso, princípios gerais de interpretação. Trabalhe partindo da preposição de que a Bíblia tem autoridade. Eu gostei demais disso aqui. Trabalhe com o princípio de que a Bíblia tem autoridade. Você precisa de enaltecer a palavra de Deus. Você precisa de ter na sua mente que quando você está lendo ou você está pregando, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela é soberana sobre qualquer assunto. Lá na frente ela vai dizer que as suas experiências pessoais não podem ultrapassar a verdade bíblica. As suas experiências que você tem, espirituais, elas são boas, mas ela deve ser encaixada na palavra e não a palavra encaixada nas suas experiências. Lá na frente nós vamos ver isso. A questão da autoridade liga-se frequentemente da inspiração das Escrituras. Ou seja, você tem que inculcar no seu ouvinte que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, ela é autoridade máxima. Ah, mas a Bíblia está dizendo isso, eu não sei se é verdade. Então não serve. Por isso que a palavra de Deus, sempre no Antigo Testamento, trazia a palavra assim: assim diz o Senhor, para não ter dúvida. Ok? Vamos mais um pouquinho. Jesus no seu ministério ensinava. Olha o texto aí, já na página 108, bem no comecinho, primeiro parágrafo. Essa parte de cima chama parágrafo. Ensinava com quem tendo autoridade. Jesus não ensinava... não. Vocês são... E ele ensinava com autoridade, impostação de voz, convicção na alma... Algo firme para quem está ouvindo crer, acreditar, ver verdade, ver poder. Ok? Vamos mais um pouquinho. Bem no segundo parágrafo. Diz assim: em resposta a essa questão desafiadora, Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, que é de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Então é preciso conhecer a doutrina para conhecer de Deus também. Quem não conhece a doutrina não vai conhecer nada de Deus. Lá embaixo diz assim, no penúltimo parágrafo antes da Bíblia e seu intérprete: portanto, o estudo da Bíblia você começa com a questão de autoridade. Quando você começa com a questão de autoridade, você dá confiança para quem está te ouvindo. Dá confiança. Eu peço desculpa a vocês só um pouquinho, Jeremias, esse homem deve estar lá embaixo. Vê se ele está lá embaixo, que ele está me ligando aqui. Vamos lá. Você deve submeter-se à palavra de Deus, e não a palavra de Deus submeter-se a você, ok? A Bíblia e seu intérprete. Escritura explica melhor as Escrituras. Quando você estudar a Bíblia, deixe falar por si mesmo. Não lhe acrescente ou lhe subtraia nada. Deixe que a Bíblia seja o seu próprio comentário. Compare as Escrituras com Escrituras. Então, a Bíblia, ela por si só interpreta ela. Quando você achar uma matéria difícil aqui em Gênesis, continue lendo a Bíblia, porque ela por si só vai interpretar. Lá na frente você vai falar: isso quer dizer que...
A Bíblia interpreta a Bíblia. Tem gente que fica buscando em outros livros interpretação. Achismo. A Bíblia interpreta a Bíblia. E quando tudo estiver difícil, vai para Deuteronômio 29. As coisas ocultas, escondidas, são para Deus e a revelada para os homens. Tem coisa que Deus não quer mostrar para você e não adianta. Ok? Lá em Apocalipse diz, qualquer que acrescentar no livro dessa profecia, eu vou acrescentar as pragas. E qualquer que tirar do livro dessa profecia, então nós teremos maldição sobre aquele que acrescenta e aquele que tira. Muito cuidado, ok? Página 129. Normalmente aplicamos essas regras de verdades bíblicas e não a versículos específicos. Uma dessas verdades é a segurança da salvação. Nós precisamos entender que a salvação não se pode achar que não, que é, que não é, será. Não. A regra é, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para nos dar uma salvação por completo. Eu não preciso fazer nada. Eu já ganhei a salvação. Ela é minha. Pastor Elione, agora eu posso pecar? Não. Paulo falou, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde em nós? De forma alguma. Então, já que eu sou salvo, eu vivo uma vida em santidade e obediência à lei, à palavra. Mas não para ser salvo. É porque eu já sou salvo. E se eu sou salvo, eu preciso de praticar a obediência. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, bem aí em Gálatas 5, diz assim, da graça caíste. Então, alguém que estava na graça de Deus, caíste. Como interpretar isso? Não pode ser apenas da minha cabeça. Eu preciso de buscar a própria Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Por outro lado, nesse último parágrafo desse capítulozinho diz, por outro lado, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Contudo, um estudo completo do tópico da segurança da salvação, comparado às Escrituras, com a própria Escritura, indica que o crente pode ter a segurança de sua salvação. Ele está salvo. Tem gente que aceitou Jesus e tem medo. Não, mas eu aceitei Jesus, mas eu estou com medo da salvação. Será que eu sou salvo de verdade? Não pode. Ele tem que acreditar. Jesus diz que aquele que o Pai dá, ninguém pode tirar da mão dele. Há uma expressão na própria palavra que diz, Pai, Jesus orando diz, aqueles que tu me deste eu não perdi um. Então você que está me ouvindo, tem que passar a convicção de fé, quando você estiver ensinando, pregando. O que é a convicção de fé? Que a pessoa que aceitou Jesus de verdade, ela não pode ficar com dúvida. Ela tem a salvação. Pastor, mas ontem eu briguei com meu filho, eu tive um desentendimento com meu vizinho. Isso não é motivo para te tirar a salvação. Pede perdão, arrepende e vamos caminhar para o céu, ok? Deus abençoe. Segurança da salvação. Ainda tem mais, vamos lá. Interprete as experiências pessoais à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz das experiências pessoais. É aquilo que eu disse já entrei nessa parte aqui, mas eu vou... Lá no meio desse texto diz assim, no terceiro parágrafo, diz assim, as suas experiências pessoais, seja quais forem, devem ser conduzidas às Escrituras e interpretadas. Nunca o caminho inverso, porque tive esta... Aí ele diz, ele está citando um exemplo, porque tive essa experiência... E o que se segue tem que ser verdade. E aí não é. Eu lembro de antigamente tinha um pastor que ele dizia que foi lá no inferno, e lá no inferno tinha umas gavetas, e ele puxava, e lá no inferno nessas gavetas tinha lá um esmalte, tinha lá um cabelo das irmãs, e aí quase que virou doutrina. As experiências não podem sobrepor a palavra. A palavra que sobrepõe todas as experiências. Eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu estudando a palavra tive uma revelação. Você tem que submeter isso à palavra de Deus.
Tem pessoa que vem conversar com a gente e fala assim, ó pastor, Deus falou comigo isso e eu vou fazer. Aí ele não deixa nem a gente dar o conselho. Se Deus falou para ele, como é que a gente vai interferir num conselho? Olha para você ver que dificuldade. Então, toda e qualquer experiência que você tiver na oração, na consagração, visão, revelação, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Meu caso, aceitei Jesus, estava dançando um forró, Deus falou comigo, aceitei Jesus, ok? Nunca passei por uma reunião de ministério, nunca tive um problema de me chamar lá na frente dos obreiros e tratar meu caso. Ou seja, daquele dia que eu aceitei Jesus até hoje, tive uma vida pautada, regrada, mas isso não significa que essa experiência eu tenho que aplicar tudo. Olha, agora para ser crente tem que ser todo mundo igual eu. Não é. Existem pessoas que às vezes cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e Deus usa ele de uma forma espetacular, maravilhosa. Deus ama ele do mesmo tanto que me ama. Então, as minhas experiências não servem de regra para o reino de Deus. Vamos ver o que a palavra diz. A palavra de Deus diz que o justo cairá 7 vezes e o Senhor levantará das 7. Olha aí para você ver. Uns encurvam e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Então nós temos isso aí. É importante você saber que as suas experiências são boas, mas desde que ela esteja submetida à vontade de Deus. Maior do que as suas experiências é a soberania da palavra. É a palavra e a sua autoridade. Submeta tudo à palavra. Ok? Então é muito importante você saber que quando alguém estiver pregando e ele falar, não, a palavra não diz isso, mas eu estou dizendo isso. É um perigo. A chance de ser uma heresia é quase que 100%. Tome muito cuidado. Você leva as suas experiências, as escrituras, página 210. Página 210. Você leva as suas experiências, as escrituras para averiguar o que sucede em sua vida. Então, pastor Elione, esses dias eu até pequei e subi no púlpito e preguei. Deus me usou. Deus não importa que a gente peca não. Pois é, vou te contar uma coisa. Você tem que tomar cuidado. Porque Deus desprezou Saul porque ele subiu no púlpito e ofereceu incenso num lugar que não podia. Você tem que tomar cuidado com o púlpito. Deus matou Uzá porque ele tocou aonde ele não deveria tocar. E Deus amava Davi, porque Davi até prostituiu. Davi até mandou matar Urias. Mas no altar ele nunca pecou. É um perigo pecar no altar. Pastor Elione, mas eu briguei, eu fiz isso, e subi no púlpito e cantei, e a glória de Deus desceu. Foi por causa de você não, criatura. Foi por causa da igreja. Deus é tão misericordioso que as pessoas não podem pagar o pato por você. Entendeu? O pregador fulano de tal veio e pregou, e depois fiquei sabendo que ele estava em pecado. Deixa eu te contar, a igreja estava orando, muita gente não sabe do pecado dele, foi para a igreja para escutar a palavra de Deus. Deus usa até uma jumenta, não vai usar um pregador? Então você que está me ouvindo, santidade, graça, respeito com o púlpito, e quando subir para pregar a palavra, tem que entender, as minhas experiências estão debaixo da palavra de Deus. As minhas experiências não podem ultrapassar ao ponto da palavra de Deus ficar pequena, menor do que as minhas experiências. Que Deus te abençoe, que a graça esteja sobre sua vida de uma forma muito especial. Vamos continuar aprendendo a palavra, entendendo que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você tiver uma dificuldade, busque na palavra e não em outras fontes. Deus abençoe.